Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem na TV Manaim, os canais abertos, em todo o território brasileiro nós temos canal de TV aberto, você pode conferir aí no seu televisor, no lado do seu televisor, a região onde você está, o canal que você pode ver os nossos programas. Você também pode ver os nossos programas através da Sky, canal 87 ou 587, os nossos programas na TV Manaim estão lá. Ou, se você preferir, também nas nossas plataformas do YouTube. E como irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, que sempre estão presentes nos nossos conteúdos, mas irmãos nossos também, servos de Deus, de outras igrejas, que participam conosco, são muito bem-vindos, são amados nossos, e nós também desejamos a todos eles, né, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente nesse programa Momento da Doutrina, juntamente com o pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Amadeu, Pai do Senhor. Nós vamos continuar o nosso programa logo depois da vinheta. No último programa, nós estávamos abordando os dons espirituais na vida da igreja. Nós sabemos que os dons espirituais começam na vida da igreja do Pentecostes, já falamos isso outras vezes. Mas no último programa, o pastor Alexandre, aqui, levantou um tema de muita importância para nós entendermos melhor a doutrina dos dons espirituais. É claro que isso já faz parte da doutrina, mas nós vamos reforçar isso porque é importante entendermos. O pastor Alexandre falou que os dons espirituais na vida da igreja têm dois objetivos. O primeiro objetivo, edificar a igreja. E o segundo objetivo, enaltecer o nome do Senhor. Então, eu trago novamente aqui para o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, vamos abrir mais esse assunto que eu acho de suma importância para a igreja entender isso na vida, né, no dia a dia da igreja, e para que nós não cometamos certos erros. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas duas colocações que você fez no último programa. Vamos lá. Aquilo que se fala dos dons espirituais, que é a edificação da igreja e a glorificação do nome do Senhor, ele estabelece o seguinte: o básico, vamos dizer, o básico de tudo que o Senhor tem. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O homem, ele é um vaso, um instrumento. Sem o conteúdo que Deus coloca, não consegue nada, não tem valor nenhum. Mas às vezes o homem invoca para si algo que não lhe pertence. Ou seja, ele é o vaso, mas ele acha que ele é dono do conteúdo do vaso, ou seja, do óleo que está dentro do vaso. Esse óleo é o Senhor, é o Espírito Santo. Então é a glória dele. E o profeta Isaías já é o seguinte, o Senhor falando, né? A minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor, a minha honra, as imagens de escultura. Ou seja, Deus definitivamente ele não transige com isso. Ou seja, o louvor é dele. O louvor, a glorificação, a adoração é dele. Então, quem quiser invocar para si qualquer prerrogativa do dom espiritual, não, eu tive o dom, eu sou profeta, eu orei, a pessoa foi curado, eu orei, a pessoa recebeu aquela bênção, aquela maravilha operou. Quando a pessoa entra pensando, iludido, enganado, ou ele mesmo se enganando ou sendo enganado de alguma forma, de que ele poderia ser o portador daquele dom e ter para si a honra daquele dom, o Senhor não aceita isso. Definitivamente o Senhor não aceita. E a palavra de Deus é categórica: não darei a minha honra a ninguém. Não darei o meu louvor a ninguém. É dele, é do Senhor, pertence a ele.
você colocou, nós tínhamos falado no último programa, o dom espiritual tem um caráter profético, não é? Então ele provém da eternidade, quer dizer, aquilo que Deus faz no seu propósito. Essa colocação sua do vaso é muito importante, quer dizer, o valor é o conteúdo que ele tem, né? O conteúdo que ele tem. E o conteúdo que ele tem é da graça. Ele não merece isso, né? Então, quando Deus usa o homem através de um dom espiritual, o que Deus fez quando ele criou isso, ele está dizendo o seguinte: eu vou preparar a igreja. Então, o dom espiritual, ele tem a linha direta, a primeira linha para ele com relação ao crente, ao servo de Deus, é salvação, né? Por que salvação? Porque a salvação é profética, né? Então você está caminhando, houve uma necessidade, o Espírito opera na sua vida para a salvação, mesmo que seja uma cura. Você colocou muito bem na conversa que nós tivemos antes do programa, a cura passa, você foi curado hoje, mas pode morrer daqui a 20, 30 anos, entendeu? Sem problema nenhum. Mas a cura que aconteceu agora, ela permanece. E o que essa cura fez? Ela foi uma bênção para a sua vida? Foi. Às vezes, a cura não foi nem uma bênção para a sua vida, mas foi para o outro que viu, né? E que foi beneficiado, foi edificado. E essa colocação é muito importante. Agora, a segunda colocação, e isso que eu chamo a atenção da igreja, é que é um equívoco que se comete, doutrinário, e que nós precisamos intensificar mais esse ponto, é que o segundo ponto é que o dom espiritual edifica a igreja, mas engrandece o nome do Senhor, não o homem. Você falou bem, eu sou o profeta, aí Deus me usa, aí eu sou o homem da cura e tal. Esse é um erro crasso. Doutrinariamente é um erro crasso. É de dois aspectos, né? Aquilo que você falou primeiramente, né? Quando a bênção da cura, a bênção do dom espiritual tem uma finalidade profética. E tudo que é profético, o tempo não apaga. Não apaga. O que nós dizemos, né? A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada? Foi uma operação de cura. Ela, mulher, certamente, ela já morreu. Mas você lê o milagre, você é edificado hoje. Mas foi tão, já tem 2000 anos isso, mas a profecia, ela não tem tempo, ela não vence, porque ela não está no tempo. Então, para nós, essa operação de maravilha de Deus, ela nos edifica agora. Como a passagem do Mar Vermelho nos edifica agora. Como a ressurreição de Lázaro nos edifica agora, mesmo que tenha passado tanto tempo. E às vezes, aquilo que já comentamos aqui, às vezes o beneficiário do dom nem recebe o benefício, a não ser a sempre escura. Fulano estava doente, foi curado e hoje nem serve ao Senhor, não está na igreja, não está servindo. Não há problema. Então, mas o que acontece? Mas você desperdiçou uma cura? Não. Quem viu a cura e está firme, glorifica o Senhor e vai repetir aquele testemunho. Enquanto tiver vida, ou que tiver dele vai repetir. Em 1901 aconteceu uma cura assim, é mesmo, olha, eu tenho experiência assim, mas 1901, não importa se agora, é o tempo. Deus está operando e nós estamos sendo edificados. Muito bom, essa colocação é muito boa. Porque o dom espiritual, o caráter é profético, é eterno, e o grande objetivo é a igreja. Ele recebeu o benefício, tudo bem, ele pode assimilar aquilo como uma bênção espiritual para ele, né? É aquilo que tem como valor para ele. Agora, ele não valorizou, mas fulano tal foi curado e nunca mais voltou. Não tem problema, mas eu que vi a cura, eu até hoje sou edificado. Essa colocação é muito boa, porque nós estamos falando de igreja como corpo, né, Alexandre? Então, isso é muito bom.
Agora, Só um detalhe aí, às vezes você fala cura, cura, mas às vezes o dom espiritual é uma coisa assim, às vezes uma revelação, uma direção que o Senhor te deu. Eu tenho experiência, você tem experiência de algumas coisas, situação que você passou, que veio um dom espiritual, te deu um livramento, ou o dom te resolveu um problema na sua casa, um problema no seu trabalho, e até hoje você lembra disso. Puxa vida, uma vez aconteceu isso assim, oraram por mim, veio o dom espiritual, o Senhor falou assim e a coisa se resolveu. Às vezes nem é cura, mas existe aquilo fica no nosso coração, a gratidão. muito bom, isso é muito bom. Alexandre, as experiências, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, né, eu saí da fase de internato, aquela coisa toda, comecei a trabalhar, a batalha era você arranjar emprego. Os concursos eram muito raros. E eu fui procurar trabalhar no Estado. E eu cheguei lá, era o homem que mandava na saúde no Estado do Espírito Santo. Ele chegou para mim e disse assim: meu filho, você está procurando emprego? Aí ele mostrou um pacote de pedido, assim, tudo isso é pedido de médico, pedido de emprego. E eu saí dali super decepcionado. Super decepcionado. Cheguei em casa, casado há pouco tempo, recém-casado, chateado. Aí fui para o quarto orar, abri a palavra, né? As pessoas às vezes falam, abri a palavra, o Senhor me dá um sinal pela palavra, né? Não é a palavra, não é a Bíblia, mas é o Senhor usando a palavra que é sua, para quem tem dúvidas sobre isso. E o texto que eu abri foi mais ou menos assim, não me lembro bem do texto. Quando o Senhor te abençoar, tu não dirás, o meu ídolo fez isso e tal. E eu entendi que aquilo que eu estava querendo não viria daquele jeito. Porque eu estava indo lá com um bilhete de um político, uma recomendação política, e eu não consegui. Muito bem. Aí eu chego na igreja, já era pastor, e uma irmã disse assim: eu tive uma visão com o senhor. Eu via que o senhor chegava numa repartição pública, era uma repartição pública, e uma mulher vinha com uma bandeja, te entregava 2 chaves. Na hora, Alexandre, eu tive discernimento. Falei, 2 chaves, 2 portas, no setor público, estou procurando 2 chaves. Mas fiquei cada meia, vamos orar e tal, tudo bem. Tá. Quer dizer, como você falou, você nunca esquece disso. Isso tem o quê? Isso tem 50 anos, quase 50 anos isso que aconteceu. Passou-se umas 2 semanas, eu recebi um comunicado. Eu fui pegar um negócio no setor público, Secretaria de Administração. Aí a moça olhou para mim e disse: o senhor é o doutor Amadeu? Eu falei: sou. O senhor sabia que o senhor, há 2, 3 dias, o nome do senhor foi publicado no Diário Oficial? Eu falei: meu nome? Como? Aí, fui lá. Eu tinha sido nomeado, Alexandre, para ser diretor de um centro de saúde. E o maior centro de saúde de Vila Velha, que era o da Glória. Eu tinha 28 anos, 27 anos, 26 para 27 anos, tal. Novo. Aí eu pensei, a visão, a primeira chave, tudo bem. Aí eu fui para uma reunião da comissão, né, tinha aquela comissão administrativa. A reunião era na casa do doutor Barros, toda quarta-feira, acho. O doutor Barros chegou para mim e disse: ligaram aqui para minha casa, Amadeu, procurando por você. Eu falei: de onde? Foi lá do Fundação Hospitalar, não sei o que lá, o lugar onde eu tinha ido para pedir emprego. Aí voltei lá para o mesmo camarada, o camarada não me reconheceu. Doutor Amadeu, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Boa tarde e tal. Eu estou atrás dos senhores. Para quê? Não, o senhor foi nomeado para um dos plantões do hospital que nós inauguramos. Eu falei: uma segunda chave. Então veja, o dom espiritual, quer dizer, para mim, né, como você falou, eu nunca me esqueci disso. Quer dizer, eu podia até ter largado tudo e tal,
Mas isso o Senhor fez comigo. Quem foi edificado? Minha família foi edificada, minha mulher foi edificada, e as pessoas estavam à minha volta. Isso é muito importante. E a coisa que fica, né, por isso nós sempre falamos, dom espiritual, é aquilo que dirige a igreja para a eternidade. Qual o propósito disso? O propósito disso quer te dar um bom emprego? Não era. O propósito disso é você saber que Deus opera. Exatamente. Que Deus está ali para te socorrer, que a glória é dele. No dom mostrou-se, quando você abriu a palavra, exatamente. Agora você está procurando um homem, tudo bem, eu posso até usar um homem, mas eu que vou fazer isso. Exatamente. Então agora eu digo que eu não devo ao homem que me indicou nada, eu devo ao Senhor que operou aquilo ali. O dom espiritual é notável nesse aspecto. E até interessante, você tocou no ponto aí de devo ao Senhor. Realmente a nossa gratidão é sempre ao Senhor. E às vezes o Senhor usa o homem para nos beneficiar. E Deus paga esse homem. Aquele exemplo lá que eu já até citei aqui foi quando Nabucodonosor ele invadiu Tiro, chegou em Tiro, foi uma campanha desastrosa, quer dizer, ele venceu a guerra, mas teve prejuízo financeiro. E o Senhor falou assim, eu vou te dar o Egito pelo serviço que você me fez em Tiro. Porque o Senhor tinha um juízo em Tiro, usou Nabucodonosor, ele foi, conquistou Tiro, mas teve um prejuízo financeiro na campanha e ele teve o Egito por paga. Então, às vezes o ímpio, mas será que ele vai para o céu por causa disso? Não sei. Mas o problema aqui, ninguém vai ficar devendo nada. Se ele te fez um favor, Deus vai abençoar, ele vai engrandecer, vai ficar rico, você não interessa, mas ele vai receber o benefício. Essa colocação é um outro ponto que nós podemos colocar com relação ao dom espiritual. Por exemplo, com relação ao dom espiritual, Paulo diz assim, quem recebe o profeta na condição de profeta tem o mesmo galardão do profeta. Não é isso? Exato. Pode falar. Se você reconhece aquilo ali, o seu galardão é o mesmo. De quem foi usado. De quem foi usado. Isso em vários aspectos. Até quando a Bíblia fala o seguinte, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então, quando o obreiro se propõe a buscar o seu a bênção do ministério, ou seja, a palavra de Deus declarou que é bom, que eu busco o ministério, eu vou buscar. Ou seja, mesmo que amanhã ele não seja levantado pastor, porque o Senhor não tem essa bênção para ele, mas ele desejou, ele já recebe o galardão. Ele já procura, eu quero ser usado os dons espirituais. Quando ele busca, mas eu não tenho dom nenhum, mas você está sempre buscando, você já recebeu o galardão de profeta. É a bênção que o Senhor tem. É a mesma coisa, por exemplo, você está na igreja, e isso eu sempre falei nas minhas igrejas, você está no culto, e você tem aí, por exemplo, um irmão começa a ser usado numa interpretação de língua. Então, puxa, aquele irmão recebeu uma bênção, foi usado naquele dom espiritual, aquela interpretação maravilhosa, que coisa linda, aquele servo, ele é muito abençoado e tal. Mas, veja, quando você glorifica o Senhor, recebendo aquilo que veio da instrumentalidade dele, o Espírito Santo opera na sua vida a mesma bênção que operou na dele, que foi sendo usado. É uma bênção muito grande. Quer dizer, é um segredo do Senhor para nós, né? Viver essa experiência na vida da igreja. E eu sei assim, que como dom espiritual, ele nos enriquece. Eu fico imaginando o seguinte, o que seria da direção nossa sem o Espírito Santo, sem os dons espirituais? Não seria o quê? Uma organização social, quer dizer, não tem como você viver sem essa bênção. A igreja primitiva, e veja o desafio da igreja primitiva, né? A gente sempre fala isso, a igreja primitiva ela parte no início com uma mensagem impossível de ser anunciada, que era a ressurreição de Jesus, quer dizer, Jesus está vivo, quer dizer, quando todo mundo em Jerusalém sabia que ele tinha morrido. Então, havia necessidade de uma operação do Espírito Santo. E essa operação do Espírito Santo veio com sinais. E os sinais que mais tarde Paulo descreve como dons espirituais são isso que enriquece a igreja. Quantas pessoas tiveram experiência de salvação quando Deus se manifestou através de um dom espiritual? Foi a conversão, o coxo. O coxo ele converteu na forma da operação. Quando Jesus cura o coxo também que estava no tanque de Betesda, Jesus o encontra no templo. Quer dizer, são operações do Senhor com a finalidade de quê? De salvação. Quando curou os leprosos, veio agradecer.
Exatamente. Os outros não, por isso às vezes Mas continuaram curados. continuaram curados, não teve problema nenhum. A cura, Deus deu a cura, é sua, acabou, não importa. Deus vai me tomar a cura, não vai não, você já foi beneficiado, você já recebeu sua recompensa. Não quer ir para o céu? Isso é outro assunto. Mas o que Deus colocou, a bênção foi dada e acabou. Porque às vezes você pensa... Outra coisa muito interessante com relação, dentro desse assunto que nós estamos falando de dons espirituais, você diz assim, o irmão foi usado em dom espiritual e hoje não crê mais em dom espiritual. Isso é normal. Porque é o seguinte, a manifestação, o dom espiritual, para o irmão que está assistindo, o dom espiritual é uma exteriorização de uma operação do Espírito Santo. Então, quando você tem uma visão, aquela visão que você teve, quando é uma visão do Senhor, foi o Espírito Santo que gerou em você isso que você viu, ou o Espírito Santo mostrou a você aquilo que o olho não viu, aquilo que Paulo descreve na carta aos Coríntios. Então, o dom espiritual, ele é a exteriorização de uma operação do Espírito Santo. Ele dá razão. Então, se você perde a operação do Espírito Santo, esse dom não existe mais na sua vida. Falou bem, porque exatamente você expressou muito bem aí, porque justamente o dom é aquilo que o Espírito Santo fez na vida do homem. No momento que ele nega a ação do Espírito Santo, é aquele que gerou, por exemplo, um acessório que é o dom, vamos dizer do que o principal é o Espírito Santo em nós. Ele já não tem mais o Espírito Santo, ele não tem motivo nem para crer em dons. Nada, ele não tem mais. Porque já não tem mais o que foi gerado. Isso aí já desapareceu. Nós estamos chegando ao final dessa parte com relação aos dons espirituais na vida da igreja, mostrando um aspecto importante para a igreja entender o dom espiritual da mesma forma que a igreja primitiva viveu. Nós vamos parar por aqui, nós vamos continuar com esse assunto dos dons espirituais ainda na vida da igreja no nosso próximo programa. Então nós vamos encerrando por aqui. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor a Deus. Paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor. E até o nosso próximo programa nós vamos falar sobre os 2 dons, os dons são 9, onde todos os outros convergem para esses dons. Vocês vão ver no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.